a ordem da programação, e eu passo então já imediatamente a palavra para a professora Helena Esser, cujo trabalho tem o título da tolerância ao pluralismo político. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, é um prazer estar aqui. Acho que é muito importante a gente fazer esse diálogo entre duas universidades tão próximas, geograficamente. É muito gostoso estar aqui, encontrar vários colegas amigos de longa data. Então, aqui na mesa também, e agradeço a Cecília, também colega de longa data, pelo convite. Muito gentil convite, muito agradável então, estar aqui com vocês. Eu trabalho com filosofia política e quando eu pensei nesse tema da tolerância ao pluralismo político e comecei a elaborar um pouco as ideias para apresentar, eu me dei conta que o meu resumo estava bastante inespecífico, e que tinha muita coisa aqui que eu tinha interesse de trabalhar. E aí eu comecei a recortar, eu digo, eu não vou conseguir apresentar tudo isso. O tempo é sempre curto, e hoje ainda a gente tem um limite para entregar aqui o espaço, então o tempo está mais curtinho ainda. E com isso eu vou realmente cortar o início, né? O início que dizia muito mais respeito justamente a essa passagem da tolerância ao pluralismo político. Eu vou cortar mais desta parte, porque sem dúvida vocês que trabalham com esses temas estão muito mais habituados a isso. Então, né? Então acho que meu interesse então é muito mais trabalhar a segunda parte do que eu havia pensado, que diz respeito aos limites da tolerância e do pluralismo político. Então é isso que eu vou fazer. Depois a gente eventualmente pode voltar ali e compor um pouco essas ideias iniciais. Mas eu acho que eu posso contribuir mais, né, seguindo adiante do que permanecendo em temas que me parece que são muito mais conhecidos de todos. Então, para falar acerca desse tema, eu já vou trabalhar com o autor do século XIX, que é Alexis de Tocqueville. Mas não só com ele, eu vou dialogar com alguns outros autores da época. Bom, o que me interessa aí no estabelecimento da tolerância religiosa e do pluralismo político, essa contribuição dos filósofos do 17 e 18, sobretudo no que diz respeito à liberdade de consciência e à laicização do Estado. Parece que são essas as duas ideias que são bastante importantes para esta relação entre a tolerância e o pluralismo. E, tomando o texto da tolerância da enciclopédia, do Romilly, ele diz: Deus nunca comandou que os povos submetessem sua consciência à vontade de seus monarcas. E nenhum homem pode se obrigar de boa fé a crer e pensar da forma em que seu príncipe exige. Já dissemos, nada mais livre do que os sentimentos. Podemos aquecer da boca para fora e exteriormente as opiniões de outrem, mas é tão impossível aquecer interiormente e contra nossas luzes quanto é deixar de ser o que somos. Bom, isso assim só para dar um início para perguntar, mas afinal, o que somos? Ele não chega a dar essa resposta de maneira explícita no texto, no verbete, mas seu pensamento está em bastante acordo com toda a sua época e todo o pensamento justnaturalista. Parto então do suposto que essa pergunta é respondida pela ideia de que somos livres e iguais. As pessoas são capazes de pensar, decidir, agir por si mesmas sem sujeição à subordinação. Seja essa subordinação ou sujeição religiosa, política, não cabe. Compete a cada uma, de acordo com seus sentimentos, razão, consciência, professar uma fé sem sofrer coação religiosa ou política. Nem proselitismo, inquisição, torturas, excomunhão pode converter alguém à fé verdadeira ou obrigar
a aceitar qualquer autoridade política. Se não cabe à Igreja ingerência na consciência das pessoas, tampouco cabe ao Estado. Igreja e Estado atuam em campos distintos que não devem ser confundidos. A Igreja age no sentido do aprimoramento espiritual em vista da salvação da alma. O Estado tem como propósito a paz pública na comunidade política e, portanto, deve zelar pela garantia dos direitos, na época considerados naturais, de liberdade e igualdade entre as pessoas. Isso significa que o Estado, a partir de então, é concebido como laico. Né? Essa é a consequência. E, portanto, não cabe ao Estado nenhuma imposição acerca de qualquer fé que seja. Embora a separação entre Igreja e Estado impeça o uso das leis e das forças civis para constrangimento e conversão de hereges à fé verdadeira, essa separação não é avessa a admitir que a religião é importante para o Estado, independente dos dogmas de qualquer religião particular. É importante que os cidadãos professem uma religião que os faça amar os seus deveres. Aqui eu cito Rousseau, perdão. Então, que os cidadãos professem uma religião que os façam amar os seus deveres, que são obrigados a obedecer em relação a outro. O interesse do Estado é o fortalecimento dos laços de sociabilidade entre os cidadãos. Bom, mas também a liberdade de consciência e a separação entre Igreja e Estado têm como consequência a admissão de que não compete ao Estado qualquer interferência sobre as opiniões dos cidadãos, a não ser quando elas violam o bem público. Tais opiniões não se limitam à crença religiosa, mas dizem respeito aos diversos aspectos da vida humana, desenvolvendo uma nova concepção social e política e democrático pluralista. No final do século XVII, norteada pelos princípios de igualdade e liberdade que promovem a inclusão de pessoas até então excluídas. Bom, isso é só uma entrada no tema, né? Eu quero agora trabalhar um pouquinho de maneira breve essa relação entre tolerância e pluralismo. Nesse contexto, e a partir do pensamento de Tocqueville e da experiência dele, tanto na sua viagem aos Estados Unidos, quanto nas suas experiências na Europa, enquanto deputado e ministro de Relações Exteriores. E também de viajante pela Europa. Né? Bom, nesse contexto, interessa-me investigar o pensamento de Tocqueville, porque ele se dedicou a compreender a democracia em um momento em que a paixão era tão grande quanto a inexperiência. Apesar de francês, ele reconhece que os eventos revolucionários vividos não lhe permitem clareza nem sobre o sistema de governo, nem sobre participação política, garantia de direitos, liberdade religiosa ou possíveis contribuições da religião. Contudo, do outro lado do Atlântico, um país completamente novo chama sua atenção. Ele atravessa, portanto, o oceano e percorre os Estados Unidos durante 9 meses, entre os anos de 1830 e 1831, buscando conhecer minuciosamente o único país, segundo ele, que nasceu democrático. A partir das suas observações, caracteriza a democracia em vista de um vínculo dinâmico entre condições sociais e políticas, ou seja, entre um estado social marcado pela igualdade de condições e uma forma política caracterizada pela soberania do povo, na qual a inclusão social e a participação política se reforçam mutuamente, permitindo novas reivindicações e a ampliação da participação. Ressalta a laicidade do Estado e também a fervorosa religiosidade dos cidadãos. Por um lado, ele defende a liberdade que faculta a cada um manifestar sua própria crença religiosa ou mesmo a sua falta de crença. Veja que nós já estamos no século XIX. Por outro lado, reconhece a importância ético-social que as religiões desempenham, sobretudo na promoção do bem público. Tocqueville, ele mesmo, não é religioso. Aos 16 anos, lendo os filósofos da biblioteca do pai, percebeu-se invadido pela dúvida e pela descrença. Tampouco há qualquer rechaço à fé religiosa.
Segundo ele, a fé religiosa alia-se a uma concepção de homem livre e responsável que deve cooperar na determinação do seu destino, realizando os valores de liberdade e igualdade. Tocqueville foi um nascido leitor de Rousseau e ele afirma, com base na sua admiração, talvez, por Rousseau, que a incredulidade produz um mal público imenso para a regularidade da vida cotidiana da multidão. E eu cito: quando uma religião é destruída em um povo, a dúvida se apodera das mais altas inteligências e semi-paralisa todas as demais. Fim da citação, está na Democracia na América. No contexto tocqueviliano, a utilidade civil das crenças religiosas transparece de modo bastante claro. Eu vou citar agora um trecho um pouco mais longo ainda da Democracia na América. Mas vejam, o primeiro objetivo e uma das principais vantagens das religiões é fornecer para cada uma destas questões primordiais, quais sejam questões relativas à existência de Deus, à salvação da alma, aos deveres de uns para com os outros. Né? Então, o primeiro objetivo e uma das principais vantagens das religiões é fornecer para cada uma destas questões primordiais uma solução clara, precisa, inteligível para a multidão e bastante durável. Há religiões falsas e muito absurdas. Entretanto, pode-se dizer que toda religião que permanece num círculo que ele indica, né, que ele acabou de indicar, impõe um jugo salutar à inteligência. E é preciso reconhecer que, se é verdade que não chega a salvar os homens no outro mundo, é muito útil para a grandeza e felicidade neste. Fim da citação. Ora, voltemos a considerar sua viagem aos Estados Unidos. Observa-se em Tocqueville um certo assombro em relação aos imigrantes que chegaram às costas do continente norte-americano. Eles não foram motivados por penúria ou por alguma aventura errante. Ele diz, eram pessoas educadas, com relativa estabilidade social e financeira, eles levaram suas famílias, zelavam pela ordem e pela moralidade, estavam habituados à participação em governos comunais livres, entre eles não havia diferença de hierarquia e de poder. Estes homens, o que eles queriam? E eu cito Tocqueville, eles desejavam fazer triunfar uma ideia. Bom, no calor das lutas fratricidas entre cristãos católicos e cristãos protestantes, desculpem eu tropeçar tanto nos erros, então, no calor dessas lutas entre esses cristãos todos, protestantes de diversas denominações, o novo mundo lhes ofereceu a possibilidade de gozar, ao mesmo tempo, da tolerância religiosa e da liberdade política. A inumerável quantidade de seitas religiosas existentes nos Estados Unidos diferem entre si na forma do culto que é prestado ao Criador. E eu cito novamente, mas todas elas concordam sobre os deveres dos homens uns para com os outros. Cada seita adora a Deus à sua maneira, mas todas pregam a mesma moral em nome de Deus. Fim da citação. Eis porque o Tocqueville afirma que na América o espírito de religião e o espírito de liberdade se combinam maravilhosamente. Longe de se contradizerem, essas duas tendências que aparentemente são tão opostas, marcham em acordo e parecem se prestarem apoio mútuo. Esse equilíbrio entre a ousadia social e política e a segurança das crenças religiosas que o Tocqueville encontra entre os anglo-americanos. A intrínseca relação entre espírito religioso e espírito de liberdade possibilita que esses homens desfrutem, ao mesmo tempo, de liberdade de pensamento e ação sem limites e de certezas capazes de conter os impulsos desmedidos. Se o mundo político parece um espaço aberto à discussão e às inovações,
as inúmeras religiões convergem acerca dos deveres recíprocos entre as pessoas e lhes fornecem certezas. Embora não possamos julgar o que é verdadeiro, Tocqueville considera que Deus permitiu a todas as pessoas o sentimento daquilo que é bom e honesto. Ele diz, basta seguir, e esse sentimento basta para servir de fio nas trevas. Bom, a liberdade sem limites pode produzir um efeito contrário ao esperado. Em lugar de facultar aos cidadãos independência equilibrada pela consciência de suas responsabilidades públicas, pode levá-los a fecharem-se em seus interesses individuais. Ele diz, é limitando a liberdade a partir de uma norma transcendente ou de uma religião que se assegura a liberdade dos cidadãos, pois a liberdade como um direito comum a todos os homens de permanecerem independentes dos demais significa que cada um tem o direito de pensar por si mesmo, de julgar, de agir de acordo com a razão que pertence a todos, compartilhando este espaço comum a todos eles. Bom, assim, ele afirma que a fé religiosa adquire, num certo sentido, um postulado de razão prática necessária para que os homens possam julgar com acerto sobre seus próprias ações. Esta é a função que as religiões desempenham. Dirigir as pessoas, fortalecendo os vínculos comuns, sem que isso implique qualquer ingerência da religião no governo. É regulando os costumes que a religião contribui com a democracia. Não se trata de um retorno religioso à ordem política. Sempre que a religião se mistura às instituições e às paixões políticas, a religião se enfraquece, pois vincula o seu destino àquele que é fugaz. A religião não deve exercer influência sobre as leis, nem manifestar qualquer apoio a opiniões políticas, mas deve conservar um estado de pureza, de distanciamento do político, a fim de assegurar a sua grande utilidade social. Tocqueville é amplamente favorável à independência pessoal, entendida no sentido de autodeterminação, mas concorda com Montesquieu que o homem, Montesquieu também foi outra leitura muito permanente do Tocqueville, né? Ele concorda então dizendo que não há homem mais dependente do que um cidadão livre, ou seja, ciente das suas responsabilidades civis e políticas. Ao longo da democracia na América, ele chama a atenção à agitação permanente que existe nos Estados Unidos. Ele observa movimentos, tumultos, clamores, 1000 vozes, ele diz, que expressam diferentes necessidades sociais e repercutem nas leis e no governo. A soberania do povo, as leis, a Constituição, a descentralização administrativa derivam dos princípios de igualdade e de liberdade sobre os quais se funda o Estado democrático. Ainda que o autor utilize diretamente a palavra pluralista, né, para caracterizar esse Estado, os elementos sociais e políticos fundamentais dessa concepção pluralista estão presentes no seu pensamento. A tolerância religiosa, a pluralidade de opiniões e ideias, assim como a participação de todos, a reciprocidade, são condições necessárias para que cada um desenvolva o respeito a posições divergentes que fundamentam esse Estado democrático plural, no qual não há certezas irretorquíveis, mas possibilidades a serem construídas. Vou para a terceira e última parte do texto. Talvez seja um pouquinho mais longa, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Mas eu quero falar agora dos limites desta concepção. Se o problema é a fé verdadeira e da verdade, se o problema da fé verdadeira e da verdade única parecia resolvido no plano teórico pelos autores da modernidade, a aceitação do diferente, entretanto, não foi nem imediata nem universal.
A defesa da diversidade de crenças, da pluralidade de opiniões e ideias, assim como a participação de todos os cidadãos, permitiu o desenvolvimento da tolerância e do respeito a posições divergentes. Mas a concepção de homem e cidadão que está na base da igualdade e da liberdade do Estado democrático é restritiva e discriminatória. Tais concepções, quando transpostas para o mundo da vida, se revelam um ardil retórico quase sem efetividade. A França do século XVIII proclamou os direitos do homem e do cidadão e condenou a autora dos direitos da mulher e da cidadã à guilhotina, porque concebia uma desigualdade inerente entre homens e mulheres. Olympia de Gouges, a autora, uma feminista, a Nona Lettre, foi conduzida à guilhotina. Ao ser conduzida à guilhotina, desafiou seus algozes, afirmando que se as mulheres podem subir ao cadafalso por suas ideias, também podem subir à tribuna. Sua atitude, que confronta a proibição das mulheres de se reunirem em clubes políticos, visto que não são capazes de pensamentos elevados, de meditações sérias, fortalece a resistência não apenas contra as regulamentações do Comitê de Salvação Pública ou contra o Tribunal Revolucionário, mas, sobretudo, marca uma firme oposição a uma longa tradição de subalternização e domínio. Assim como as mulheres, na prática, estavam excluídas do genérico universal homem, os negros escravizados, os indígenas e muitos outros povos e culturas, crenças diferentes também estavam. Entretanto, essa exclusão não era apenas uma rejeição ao diferente. Ela vinha acompanhada da convicção da minoridade e da necessidade de tutela sobre estas pessoas e povos, tendo em vista o seu aperfeiçoamento. Apesar da humanidade que Tocqueville reconhece em todas as pessoas, e apesar de opor-se fortemente ao racismo e às atrocidades acometidas contra negros e indígenas pelos anglo-americanos, ele não deixa de utilizar palavras como selvagens e degradados para se referir aos indígenas e aos escravizados. Se critica fortemente a ação dos anglo-americanos no seu texto, está convicto, por outro lado, que o homem, e eu o cito, que atrai todos os olhares, o primeiro em sabedoria, em poder, em felicidade, é o homem branco, o europeu, o homem por excelência. Fim de citação. Durante a viagem aos Estados Unidos, ao escrever para o pai, entusiasmado com as florestas densas do Novo Mundo, ele afirma, mais uma citação: a natureza fez tudo, não falta nada, senão o homem civilizado, mas ele está à porta. Fim da citação. Parece que Tocqueville está a insinuar que cabe a este homem por excelência estender a democracia amplamente no mundo, elevando negros e indígenas à condição de civilizados. Tocqueville não está só. Inúmeros são os autores que, apesar de defenderem a tolerância religiosa e mesmo o pluralismo político, não conseguem ultrapassar as fronteiras da civilização europeia. Montesquieu, de quem Tocqueville foi leitor assíduo também, afirma. Aqui eu cito Montesquieu no Espírito das Leis. Não podemos aceitar a ideia de que Deus, que é um ser muito sábio, tenha introduzido uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo completamente negro. É impossível supormos que tais gentes sejam homens, pois, se os considerássemos homens, começaríamos a acreditar que nós próprios não somos cristãos. Fim de citação. John Stuart Mill, amigo pessoal de Tocqueville, que defende fortemente que a liberdade individual é argumento suficiente para que ninguém de faculdades maduras, essa também é uma expressão do Mill, possa ser legitimamente compelido a agir em vista da opinião dos outros acerca do que lhe traria maior bem ou felicidade.
A noção de faculdades maduras é encontrada na Lei de Emancipação Masculina ou Feminina Inglesa, mas admite exceção quando se trata, e eu cito aqui a exceção, quando se trata daqueles cuja condição requer assistência alheia, a fim de protegerem-se de si mesmos, ou seja, tanto dessas pessoas, né, como também, cito novamente, estados sociais atrasados no qual o próprio grupo pode ser tido ainda como na minoridade. Nesses casos, afirmo Mill, e eu cito novamente, sobre a liberdade. O despotismo é um modo legítimo de governo quando se lida com bárbaros, uma vez que se vise o aperfeiçoamento destes, e os meios se justificam pela sua eficiência na obtenção deste resultado. Estes bárbaros, sejam indígenas das Américas, negros da África, sejam os povos muçulmanos e indianos das colônias francesas e inglesas, são sempre aqueles que diferem da civilização europeia, tanto em questões políticas quanto religiosas. Nesse aspecto, o próprio Romilly, autor do Verbete de Tolerância, ele compara a persuasão, a doçura e persuasão de Jesus com a força e a guerra de Maomé. Cito Romilly. Jesus apelou às obras, Maomé à sua espada. Jesus disse, vede e crede. Maomé disse, morra ou creia. Qual de vós vos mostrais discípulos? De qual vós vos mostrais discípulo? Sim, é forçoso afirmar que a verdade difere do erro tanto nos meios quanto na essência. A doçura, a persuasão, a liberdade, eis os caracteres divinos. Ideias com as quais o próprio Tocqueville parece concordar. No Notas sobre o Corão, ele diz, Maomé fez descer do céu e colocou no Alcorão não somente doutrinas religiosas, mas também máximas políticas, civis, criminais, teorias científicas. O Evangelho, pelo contrário, fala apenas das relações gerais dos homens com Deus e com os outros homens. Fora isso, nada obriga a crer. A primeira destas duas religiões não poderia dominar prolongadamente nos tempos de luz e de democracia, ao passo que a segunda está destinada a reinar nestes séculos como em todos os outros. Bom, enfim, ainda sobre o hinduísmo, né, vou só dizer que na Democracia na América ele considera que todas as religiões são melhores do que não ter nenhuma, né, justamente por esse uso utilitário que ele faz da religião como moral, né? Mas depois, anos mais tarde, quando ele estuda mais a Índia e o hinduísmo, ele diz, falando sobre o hinduísmo, religião abominável, a única que talvez valha menos do que a incredulidade, porque o hinduísmo supõe determinismo absoluto e engendra submissão e passividade. Não significa que Tocqueville despreze negros ou indígenas, ou os muçulmanos, os hindus, os mexicanos, seja lá quem for. Significa que se relaciona com o mundo e com as demais pessoas a partir de uma posição autocentrada. Ainda que desconheça a cultura, o modo de vida, a religião, os valores, a estrutura social e política dos outros povos, está convicto de que o europeu, o homem por excelência, é culturalmente superior aos demais. Ele se opõe à opressão, à violência, mas hierarquiza as culturas e autoriza a tutela. Parte da consideração de uma minoridade ou imaturidade de algumas pessoas, povos e culturas, mas também possibilita que se desenvolvam com amparo, proteção e estímulos adequados. Vou dar uma puladinha rápida aqui para finalizar. Penso que é importante ter claro que a tolerância e o pluralismo capazes de acolher e conviver com a diversidade dos seres humanos jamais se completaram e se efetivaram em ações coletivas, interculturais, mesmo no âmbito dos Estados democráticos. Talvez por isso mesmo, assiste-se hoje o
ressurgimento de severas intolerâncias. Cada vez mais, as relações sociais, políticas, culturais, religiosas parecem exigir adesão a uma posição única que rompem com o entrelaçamento de perspectivas diversas. Seja em vista do medo ao desconhecido, da desconfiança em relação aos outros costumes, da insegurança face aos interesses alheios. Cada povo se sente espontaneamente o único representante da humanidade, recrudescendo fundamentalismos, sejam religiosos, sejam políticos, que segregam as pessoas em facções opostas e indispostas às diferenças e ao diálogo. Obrigada. Obrigado, Helena. Então, já passo imediatamente a palavra para o Marcos, que vai, então, apresentar o seu trabalho intitulado Natureza e História em David Hume. Muito obrigado. Boa tarde de novo a todas e a todos. Eu acho que eu vou falar de lá, não é porque eu me acho muito metido e quero ter um púlpito só para mim, não, só porque é uma desculpa para eu ficar em pé um pouquinho. E aí eu já vou passando por isso. Eu quero começar agradecendo imensamente a organização do evento, em particular a Cecília, que tem de longuíssima data. Quero dizer que é uma alegria imensa poder rever alguns bons amigos, rever gente que eu não revia fazia muito, muito tempo e conhecer gente nova também. Cecília tinha me sondado sobre a possibilidade de eu falar em inglês, porque alguns participantes não falam português. Mas eu acho que todos os presentes aqui entendem português, é isso mesmo? Então eu vou falar em português mesmo, tá? É bom porque aí eu só tenho um texto para controlar, a minha vida fica mais fácil. Eu vou falar sobre um tema que já foi abordado ontem pelo amigo César. Eu pensei em mudar de tema porque ele apresentou um texto excelente com uma verba literária que eu não serei capaz de igualar, mas quando eu improviso, os resultados costumam ser desastrosos. Então eu vou ler o texto que eu tinha planejado. Como entre estudiosos do pensamento de Hume, a ideia de que o autor veria na história um farto repositório de experimentos que embasariam considerações teóricas acerca da natureza humana. Na verdade, isso é um clichê sobre a obra de Hume. Não? Do mesmo modo, parece indiscutível que, ao lidar com fatos históricos, o pensador escocês se preocupou em fazê-lo à luz de conceitos mais propriamente filosóficos. Esse é um elemento lembrado com bastante frequência e pode ser visto tanto em comentários já considerados clássicos quanto em outros mais recentes. É possível ainda encontrar uma literatura mais ou menos vasta, segundo a qual Hume teria, ao longo de sua história da Inglaterra, expandido ou mesmo revisado conteúdos importantes de sua teoria moral ou suas teses políticas. Qualquer que seja o caso, é inegável a preocupação que Hume mostrou com as possibilidades que a história oferece no que diz respeito a explicar a natureza humana. Isso é algo que se nota já em seu ensaio histórico sobre a cavalaria e a honra dos modernos, que é um texto que chegou até nós incompleto, que foi escrito antes do famosíssimo Tratado da Natureza Humana. Tem tradução para o português feita por alguém aqui. A introdução do tratado, aliás, lembra que, tendo em vista a impossibilidade de realizar experimentos controlados quando se trata da ciência da natureza humana, deve-se retirá-los de uma observação cautelosa da vida humana e tomá-los como aparecem no curso comum do mundo. O curso comum do mundo, é claro, diz respeito a eventos presentes, mas também a fatos históricos. Não por acaso, em um ensaio do qual ele desiste a certa altura, chamado Do Estudo da História, Hume afirma que um homem familiarizado com a história pode ser comparado a alguém que viveu desde o início do mundo e fez contínuas adições a sua história de conhecimento em cada século. Uma passagem bastante incisiva de teor semelhante pode ser encontrada em Uma Investigação sobre o Entendimento Humano. Trata-se da afirmação segundo a qual a principal finalidade da história é, eu cito,
Apenas revelar os princípios constantes e universais da natureza humana, mostrando homens em todas as variedades de circunstâncias e situações, e fornecendo-nos materiais para que possamos formar nossas observações e nos familiarizar com as molas comuns da ação e do comportamento humanos. Fim da citação, e fica bastante evidente, então, a relação entre a tarefa do historiador e a do filósofo que se dedica ao estudo da natureza humana. A questão que propomos aqui, porém, é de natureza distinta, tem recebido menos atenção. Sim, eu desperdicei uma página falando do que eu não ia fazer. Bom, mas a questão que me interessa aqui diz respeito a como Hume aplicaria seus princípios para considerar, de maneira sistemática, os mecanismos gerais que regeriam o desenrolar de eventos históricos. Em outras palavras, trata-se de fazer alguns apontamentos, breves eu prometo, sobre o tipo de filosofia da história, entendida como uma teoria, para citar David Hume, de escala ampla e que pretende identificar um padrão, um significado no curso da história, que se poderia empreender a partir da obra do pensador escocês. Significado no curso da história, eu já dou spoiler, nenhum. Pode-se observar que, mesmo não tendo escrito propriamente uma teoria geral da história, Hume esteve atento a obras sobre esse tema que, à época, foram desenvolvidas por autores com quem ele chegou a ter contatos muito bem estabelecidos e mapeados. Tá? Nesse sentido, Turgot constitui um bom exemplo. Em seu plano de 2 discursos sobre a história universal, o pensador francês estabelece que a raça humana, ao longo de seu desenvolvimento, permaneceria sempre a mesma, sendo impelida por princípios gerais que conduziriam a humanidade ao estado em que atingiria sua perfeição. Mesmo eventos caracterizados por derramamento de sangue, frequentemente derivados de paixões como orgulho e ambição, fariam parte de algo como um plano da natureza com vistas a esse fim, que envolveria uma sociedade cosmopolita, unida por laços comerciais e políticos. A gente vê aqui o prenúncio de uma ideia que vai dominar a filosofia da história há pouco tempo depois. Né? Mas Hume, como vocês já viram ontem, não era particularmente esperançoso no que diz respeito a esse tipo de frase. Em uma carta datada de 8 de março de 1768, ele escreve que sabe que Turgot é um daqueles que aceitam a agradável e louvável, ainda que não tão segura, esperança de que a sociedade humana seja capaz de perpétuo progresso ou uma perfeição, e que o avanço do conhecimento se mostre favorável ao bom governo. Em seguida, a gente vê o seguinte questionamento, é uma citação gigantesca, eu confesso que eu só precisava de metade dela, mas eu tenho um prazer mórbido em desenterrar citações que envelhecem mal. Então eu não resisti quando eu vi isso aqui. Olha, os eventos recentes neste país não parecem um pouco contrários a seu sistema? Aí estão, um pouco atiradas de desordens, não perigosas, espero, apenas por conta do abuso da liberdade, principalmente a liberdade de imprensa, sem queixa alguma, não apenas real, mas até mesmo imaginária, e sem que qualquer um deles seja capaz de dizer uma única circunstância do governo que desejaria que fosse corrigida. Eles esbravejam liberdade, ainda que aparentemente tenham mais liberdade que qualquer povo do mundo, muito mais do que merecem, e talvez mais do que qualquer homem deveria ter. Essa própria perfeição em nosso governo, levada ao extremo, tem uma má influência sobre nossos ministros. Há muito pouca diferença entre os governantes e os governados, vai piorando, tá? Um ministro aqui não pode juntar qualquer fortuna, pobrezinho, sendo impedido de qualquer abuso, mal pode dar empregos a seus próprios amigos, favoritos ou bajuladores, mas deve atribuir todos os ofícios àqueles que, por seus votos e seu crédito, podem sustentar o governo. Ele não pode se vingar de nenhum de seus inimigos, porque estão todos tão entrincheirados em leis e em privilégios que poderiam desafiar todo o mundo. Daí os homens de fortuna e posição elevada serem muito indiferentes quanto a serem ministros, conscientes que estão de que estariam mais expostos ao opróbrio por conta de seu poder, e não trairiam qualquer consideração por conta dele. Ou rejeitam posições elevadas, ou se comportam negligentemente quando as ocupam, e expressam a todo momento seus desejos de estarem livres dos problemas e da sujeição que as acompanham.
Esses sentimentos afrouxam o afeto de seus inferiores. Direis, talvez, ou que esses males são ninharias, ou que decorrem do estado ainda imperfeito de nosso conhecimento. Isso é bem verdade, mas poderão os homens jamais atingir um estado muito mais perfeito quando os ricos têm apetites muito mais atraentes para satisfazer do que aquele pelo conhecimento e os pobres estão ocupados com a luta diária? Não menciono as perturbações que surgem de guerras estrangeiras, um mal incurável que frequentemente aparece por conta dos maiores e mais inesperados absurdos e desencoraja todo projeto para servir ou melhorar a sociedade humana. Fim da citação. Finalmente. Vejam, eu só precisava das primeiras e das últimas linhas. O que interessa aqui não é Hume criticando a proximidade entre governantes e governados, defendendo o nepotismo, essas coisas. Vocês poderiam dizer, poxa, mas será que não tem aí um exagero, uma ironia? Mas a questão é que não melhora muito se tiver. Não é? Mas o que interessa? É que parece que Hume está elaborando uma objeção bastante simples a Foucault. Olha o estado deplorável em que as coisas estão. Parece que a sua tese não procede. Só que é o seguinte, para Foucault, até massacres e derramamento de sangue, como se viu, podem ser considerados parte de uma trajetória inexorável rumo à perfeição da humanidade. Isso porque, segundo o autor francês, a natureza humana deveria ser considerada parte de uma natureza em sentido mais amplo, que teria uma espécie de grande plano para a nossa espécie. Haveria, portanto, a ideia de que a história humana seguiria rumo a algo como seu traço. É por isso que Hume se esforça para mostrar, ao final da passagem, que certos eventos parecem complicar a própria marcha do progresso civilizacional. Evidentemente, seria possível, aceitando-se os pressupostos de Foucault, acomodar objeções como essa. Nesse registro, seria possível afirmar que os elementos percebidos como barreiras ao progresso pelo filósofo escocês seriam, também eles, parte de um plano que levaria a humanidade até o estágio que ela estaria destinada desde sempre a atingir. Como veremos, esse tipo de objeção que o texto da carta nos revela é possível apenas mediante uma concepção do entrelaçamento entre natureza e história que seria bastante distinta daquela esposada por Foucault. Antes de passar a esse ponto, vale a pena observar mais um caso referente ao ensaio sobre a história da sociedade civil, de Adam Ferguson. Trata-se de uma obra que pretende oferecer algo como uma história geral da humanidade. Tem autores obcecados com isso no 18, como vocês sabem. Segundo o autor, a espécie humana teria progredido imensamente, partindo de um estágio bárbaro, que haveria apenas pequenos grupos, até chegar às sociedades comerciais modernas. É importante, por outro lado, fazer a seguinte ressalva. Ainda que considerasse que a humanidade fosse capaz de progresso por conta de um plano providencial estabelecido pela divindade, Ferguson... Ô César, agora eu sei o que você passou na mão desse negócio ontem. Mas eu vou conseguir. Parágrafo. Não, pulei e não percebi. Olha que segurança. Tá. Ferguson se mostrava receoso agora sim quanto aos perigos de declínio que poderiam advir do apego ao luxo e do enfraquecimento dos laços comunitários. De qualquer modo, o ensaio pode ser considerado mais uma obra em que se vê uma tentativa de história geral ou universal da humanidade, com base em princípios que têm sua base em certa ideia de natureza. Bem, em carta a Hugh Blair, datada de 11 de fevereiro de 1766, Hume informa que havia lido os manuscritos que se tornariam futuramente o livro de Ferguson, cheio de boas expectativas. Estas, porém, não teriam sido satisfeitas pelo texto. A obra, segundo ele, não seria adequada para ser dada ao público nem por conta do estilo, nem do raciocínio, nem da forma, nem do conteúdo. Ele era amigo do Ferguson, tá? Quando ele sai do cargo de bibliotecário lá da Biblioteca dos Advogados de Edimburgo, ele recomenda o Ferguson para ficar no lugar dele. No ano seguinte, em outra carta a Blair, Hume declarou estar bastante satisfeito com o sucesso da obra por conta dessa amizade com o autor.
Ele teria passado, inclusive, a duvidar da sua primeira impressão, o que o levou a reler o texto diversas vezes. O resultado não foi exatamente animador. Ele diz: para minha grande mortificação, não fui capaz de mudar minhas opiniões. No caso do ensaio sobre a história da sociedade civil, não dispomos de informações mais decisivas sobre o que teria desagradado o Hume. Quer dizer, a gente dispõe, o que desagradou foi o estilo, o raciocínio, a forma e o conteúdo, mas, de qualquer modo, como bem observa Vincenzio Interari, a própria ideia de um progresso da espécie com todas as suas implicações não seria compatível com a filosofia humeana. Como já foi dito, isso tem a ver, em ampla medida, com as diferenças entre as maneiras como cada autor lida com a própria ideia de natureza. E é disso que eu vou tentar falar um pouco. Seria possível defender que uma explicação completa da maneira como Hume compreende a natureza e as leis segundo as quais ela opera deveria levar em consideração todos os tópicos referentes não apenas à causalidade, mas também ao mundo exterior. Só que isso exigiria outro texto e me levaria para o interior de um vasto buraco negro chamado o New Hume Debate, do qual eu pretendo fugir pelos próximos 90 anos. Então, eu vou trabalhar de maneira mais modesta. Tá? Para falar da maneira como Hume lida com a relação entre natureza e história, um ponto de partida que me parece razoável é aquela passagem de uma investigação sobre o entendimento humano que foi mencionada há uns minutos. Aquela em que se fazia referência a princípios constantes e universais da natureza humana, que é sempre a mesma, etc. Essa passagem se justifica por uma afirmação segundo a qual, eu cito, é universalmente reconhecido que há uma grande uniformidade entre as ações dos homens em todas as nações e épocas e que a natureza humana permanece ainda a mesma em seus princípios e suas operações. Fim da citação. E é importante notar que essa passagem está em uma seção na qual Hume discute o problema da liberdade e da necessidade. O que ele pretende aí é mostrar que, em geral, os seres humanos pensam em ações alheias seguindo princípios causais, que não são distintos daqueles que se aplicam ao que é comumente chamado de fenômenos naturais. De fato, evidências naturais e morais podem se unir em uma única cadeia de raciocínio. Eu cito aqui: um prisioneiro que não tenha dinheiro nem vantagens descobre a impossibilidade de escapar, tanto quando considera a obstinação do carcereiro, quanto as paredes e barras com que está cercado. Fim da citação. Esse mesmo prisioneiro, ao ser conduzido ao cadafalso, preverá sua morte tanto por conta da fidelidade dos guardas, quanto por conta da eficácia física do método a ser empregado na execução. Eu cito de novo, mas essa é só porque é brutal e eu gosto. Sua mente percorre um certo encadeamento de ideias. A recusa dos soldados em consentir com sua escapada, a ação do carrasco, a separação da cabeça do corpo, sangramento, movimentos convulsivos e morte. Fim da citação e aparentemente fim do pobre prisioneiro. A mente passaria por cada uma dessas causas sem perceber diferença entre aquelas que dizem respeito a disposições humanas e aquelas referentes a fenômenos físicos. Isso se deve à maneira como Hume lida com a noção de causa. Em sessões anteriores da investigação, ele deixa bastante claro que causa e efeito são eventos completamente distintos e não percebemos qualquer coisa na causa que sinalize um suposto poder de engendrar o efeito. É por isso que, diferentemente do que ocorre na matemática ou na geometria, que são o território das chamadas relações de ideias, inferências experimentais, então no âmbito daquilo que a gente chama de questões de fato, dependem de um tipo de certeza bastante distinto da intuição ou da demonstração. No começo da seção 4 ele fala: questões de fato, que relações de ideias são aquilo que é intuitivo ou demonstrativo avançado. Questões de fato, que são outro tipo, têm sua certeza baseada em outra coisa, etc, etc. A passagem da causa para o efeito, ou vice-versa, não depende de qualquer raciocínio ou processo do entendimento. Ocorre que, por conta de um princípio denominado hábito, somos levados, mediante a experiência da conjunção constante de certas espécies de objetos, a passar, mediante a presença de um deles aos sentidos ou à memória, a conceber com mais vividez o seu correlato. A experiência repetida faz com que, por exemplo, a ideia de calor seja antecipada e percebida de maneira vivaz,
quando alguém avista uma chama. Essa concepção particularmente vívida de uma ideia correlata a uma impressão dos sentidos ou da memória, Hume dá o nome de crença. Resumir o que Hume diz sobre a causalidade em uma página, ele acaba de dar um duplo twist carpado no tubo. Desse modo, só se pode falar em causalidade nos termos em que o filósofo escocês entende a questão, em termos de conjunção constante ou dos efeitos que essa conjunção tem sobre a mente. Fica evidente que não se pode falar em algo como uma garantia metafísica das leis naturais. Não por acaso, o filósofo, em outra sessão, falando de outra coisa, é verdade, se refere a leis da natureza como algo que é estabelecido por uma experiência firme e imutável. Desse modo, elas são remissíveis apenas ao próprio domínio da experiência e, portanto, àquilo que se apresenta, aquilo que aparece. Quanto a uma eventual instância que explique o ordenamento observado entre os fenômenos observáveis, está fora de alcance, até para quem tem uma leitura do Hume muito mais realista do que a minha. Agora deixa eu... Achei que tinha ido para trás. É o caso agora de começar a observar de que maneira as posições de Hume sobre a causalidade e as leis naturais impactam o que ele teria a dizer sobre o que, a partir do Wotton, eu chamei de um padrão ou um significado no curso da história. Autores dos quais ele procurou se distanciar, ou que ele criticou abertamente, como mostrei, muitas vezes tenderam a ver no curso dos eventos humanos uma espécie de progresso guiado diretamente pela mão da natureza. Isso acontece em Turgot, isso acontece em Kant, isso acontece em um monte de gente. Vale a pena, então, dedicar alguma atenção à maneira como Hume lidaria com esse tipo de tema. Uma primeira informação a esse respeito pode ser encontrada na seção 5 de uma investigação sobre o entendimento humano. O corretor do meu teclado encurtou o título aí, como vocês podem ver. Depois de discorrer longamente sobre a maneira como o hábito engendra a crença e quais as relações que esta guardaria para com os princípios de associação, o filósofo afirma que o hábito engendra o que ele chama de uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o curso da natureza e a sucessão de nossas ideias. Ele continua, ele diz que aqueles que se deleitam com a descoberta e a contemplação de causas finais têm ali um amplo tema em que empregar o seu maravilhamento e sua admiração. É uma passagem que frequentemente é lida como sendo irônica, que eu entendo, mas seguindo a sugestão de um comentador chamado Don Gary, que eu vou admitir aqui, que ainda que não se possa falar de fato em uma harmonia pré-estabelecida, ou em um grande ajuste de meios afins que regesse todo o universo, pela via do hábito, nós podemos passar a perceber alguns eventos causais em termos que podem ser pensados em instâncias bem particulares, em analogia com ajustes desse tipo, em um âmbito muito mais extenso. Mas a questão é que, mesmo que a gente admita isso, como fica evidente ao longo da sessão 11, que é aquela sessão sobre a providência particular e o estado vindouro, em que Hume se dedica a bater pesadamente no chamado argumento do desígnio, fica descartada qualquer possibilidade de pensar a totalidade da natureza nessa chave. Ao empreender uma crítica bastante vigorosa ao argumento do desígnio, que antecipa alguns elementos importantes dos diálogos sobre a religião natural, o filósofo descarta completamente a possibilidade de que haja algo como um grande plano da natureza, ou pelo menos qualquer possibilidade de que a gente tenha como pensar esse grande plano, se ele porventura existir. A posição quanto a esse ponto é bastante clara. Mesmo que se concedesse efeitos de argumento, o universo como um todo, e portanto a natureza como um todo, tem uma causa única, e mesmo que essa causa única fosse uma inteligência gigantesca, colossal, não seria possível inferir que ela tem quaisquer características que não aquelas estritamente necessárias para produzir o mundo tal como é percebido. A questão não diz respeito propriamente, ou não necessariamente, à existência de uma divindade, mas a possibilidade de atribuirmos a ela um grau de perfeição maior do que o seu efeito, que o mundo permitiria. E nós não vemos grandes sinais de um grande plano mestre no mundo, até onde Hume pode aferir. No que diz respeito à história, as consequências são bastante claras.
Se ações humanas devem ser consideradas nos termos de influências causais que se dão como quaisquer outros eventos, e se não há justificativas para pensar eventos naturais nos termos de um grande plano, há que se tratar de desenrolar dos eventos históricos como resultado até aqui de um emaranhado bastante diversificado de relações causais, nos termos explicados pela teoria Humeana do hábito. Isso quer dizer que, invariavelmente, certos limites se impõem ao filósofo que pretende encontrar padrões ao longo da história. Uma vez que a natureza humana é sempre a mesma, faz sentido buscar em sentido rigoroso pelas causas de eventos determinados. Faz sentido ainda buscar regularidades que permitam, a partir do passado, buscar soluções para eventos determinados do presente, de maneira bastante restrita e pontual. Não por acaso, ao mencionar a história em uma sessão sobre liberdade e necessidade, Hume afirma que alguém que deseja conhecer as inclinações e os sentimentos de gregos e romanos pode se beneficiar de um estudo das ações de franceses e ingleses. Porém, não se deve perder de vista que esse tipo de investigação será sempre a partir de casos concretos e sempre dirá respeito a eventos que preservem alguma particularidade, não a busca de um padrão oculto que revele os propósitos últimos da natureza. Isso tanto por conta da maneira como Hume lida com a própria noção de causalidade, quanto por um elemento que pode parecer bastante óbvio quando se considera que o autor pensa a história em termos de um amplo conjunto de relatos. Eventos históricos, em sua vastidão, mostram-se bastante diversos, e faz parte da ciência da natureza humana catar os limites e as exceções que resultam dessa diversidade. Não à toa, em textos mais especulativos, o pensador escocês mostra vínculos evidentes com pensadores como Locke e Grotius. Mas ao buscar na própria história as explicações dos fenômenos que procura compreender, Hume se vê compelido a valorizar a multiplicidade, o conflito e um procedimento que tem sido visto por gente como Frederick William lá fora, Isabel Limonge e o Reis aqui dentro, como um eco de Maquiavel. Pode-se observar agora que a recusa de compreender a história como resultado de um grande plano da natureza impacta a maneira como Hume lida com um tema importante para os autores que, em seu tempo, davam os primeiros passos naquilo que hoje chamamos de filosofia da história, que é a ideia de progresso que eu tentei mostrar a partir de Foucault e Ferguson. Evidentemente, não se trata de negar que algum tipo de melhora seja possível ou mesmo frequente. A gente lê Hume e vê que ele é um grande fã dos avanços que ele percebe em seu próprio tempo. Em uma investigação sobre os princípios da moral, por exemplo, vê-se que a prática do tiranicídio, bastante elogiada entre os antigos, teria sido abandonada quando se percebeu que, eu cito, essa prática aumenta os ciúmes e a crueldade dos príncipes. Fim da citação. Em obras que privilegiam temas relacionados à história, vê-se que Hume teria particular apreço por diversos elementos da cultura e das instituições de seu tempo. E do surgimento e do progresso das artes e das ciências, por exemplo, o autor faz grandes elogios à sociabilidade polida e à galanteria modernas. Avaliar esse tipo de elogio já é outra história. A própria história da Inglaterra, entendida como uma história da Constituição inglesa, pode ser vista como a história de um processo que teria permitido a uma sociedade belicosa, que sequer poderia ser considerado um Estado. É só lembrar do que ele diz sobre os saxões e como as coisas funcionavam antes de Guilherme o Conquistador. Tornar-se uma nação cujo modelo de governo seria particularmente louvável. Por outro lado, não é difícil encontrar textos em que Hume se refere de maneira elogiosa aos antigos. Da eloquência, ele parece considerar que a eloquência antiga superaria imensamente a moderna. Na história natural da religião, o politeísmo dos antigos é visto como mais palatável que o monoteísmo cristão, porque, ainda que igualmente falso no limite, reforça os sentimentos comunitários ao permitir o curso de propensões naturais, além de não ter a tendência deletéria frequente em certas religiões monoteístas. O catolicismo, eu estou olhando para você, de cooptar a filosofia. Outro exemplo pode ser encontrado na parte 4 do livro 1 do tratado. As metafísicas antigas, ainda que não sejam mais verdadeiras que as modernas, ao menos decorrem de paixões que são naturais, o que talvez não possa ser dito das metafísicas modernas. Aliás, os modernos, disse Hume, não substituíram as metafísicas antigas com nada muito melhor. Né? Ao fim e ao cabo, a maneira como o pensamento humeano lida com os rumos da história, em particular com as várias maneiras de encarar a ideia de progresso,
mostra a espécie humana em um processo que, apesar de sempre permitir melhora, exige cuidado constante. Tomados coletivamente, seres humanos estão sempre sujeitos a tropeços. Tempos recentes vêm mostrando que nenhum progresso é garantido e que frequentemente é mais fácil entender o significado de eventos importantes em retrospecto, quando finalmente se está de posse de elementos que antes faziam falta. Esses elementos, na verdade, podem ser usados para evitar erros futuros, mas há sempre margem para erro e parece insensato confiar em um plano que se apresente como seguro, qualquer que seja esse plano. Nesse sentido, talvez os elementos que tornam o Rio interessante para nós contemporâneos sejam justamente aqueles que fizeram desse autor um pensador da história peculiar em seu próprio tempo pré-islâmico. Era isso, gente. Obrigado pela paciência. Ela vai colocar aqui o slide. Enquanto isso, eu vou agradecendo, né? Eu queria agradecer muito a Cecília, principalmente pelo convite, pela oficina de ontem, porque quem estava aqui viu a alegria que a galera ficou, principalmente os meninos da oficina, né? Os meus orientantes. Eu queria agradecer. E a outra coisa que eu queria dizer é da importância desse tipo de evento, né? A gente estava muito tempo sem se encontrar, pandemia e tal. E a gente precisa urgentemente de um espaço nosso, né, no departamento, porque é o momento de congregar, que palavra difícil, da gente se encontrar de vez em quando, os alunos passarem, né, porque o aluno só vai vir aqui se ele vier exatamente para o congresso. Então, acho que faz muita falta um espaço nosso, do departamento de filosofia, inclusive para a gente poder assim, olha que legal ficar, né, todos os nossos eventos. Bom, gente, como disse o Marcos, eu vou falar a mesma coisa, eu não vou improvisar, porque toda vez que eu improviso fica muito ruim, então eu vou ler e tentar seguir os slides, tá? Como é que faz para mudar o slide? É aqui, né? Tem aqui. Gente, esse coisinho aqui. E eu vou ler, tá? Outra coisa, queria falar um pouquinho do contexto dessa pesquisa. Essa pesquisa é bem antiga, na verdade, eu desenterrei ela um pouco para fazer um certo contraponto, uma conversa com a pesquisa da Benedetta, porque eu acho que se a gente pode falar um pouco do que é a nossa pesquisa, tem a ver muito com essa ideia da imaginação política, né? Então, essa ideia de trazer as imagens, não só porque são imagens, mas também esse âmbito da imaginação política que a gente começou a pesquisar a partir da noção de utopia, né? Então, aí eu desenterrei essa pesquisa, que é um pouco antiga, minha, porque eu acho que ela tem bastante a ver com isso que a gente está fazendo agora, né? Bom, o meu texto chama Teatro da História, Arena dos Juízos, acho que vai conversar muito com os outros dois textos. Né? Bom, a peça de Voltaire foi representada pela primeira vez. A peça de Voltaire foi representada pela primeira vez para os comediantes do Rei em 11 de dezembro de 1730, como se lê na portada da segunda edição, é um texto brilhante de um moralista que se descortina para uma audiência cosmopolita e culta que exerce seu gosto civilizado. A personagem Brutus é uma figura plana. Sua entrada em cena é um tanto tardia, um tanto apartada das tensões que regem a ação da tragédia. Sua conduta é formal, desvinculada do sério sentimento, do senso moral, aquele sentido que o jovem Kant ainda chama de sentimento moral. O Kant de 1760. Não à toa, as luzes da cena não focam exatamente Brutus, mas seu filho Titus. Brutus comanda a guerra pela República, contra esse pano de fundo desenrola-se a pequena tragédia de seu filho, apaixonado pela filha do rei. A escolha de voltar o foco do enredo para o filho Titus, figura que se move em contraponto à pétrea efígie do pai, insinuou mais que uma necessidade poética, ensina o interesse pela história em sentido novo, longe das relações causais teológicas ou míticas. Voltaire explicita claramente o que entende por história no dicionário. A história é a narração do seu dicionário. A história é a narração dos fatos verdadeiros, ao contrário da fábula, a narração dos fatos considerados falsos. E fecho citação. E ela é, assim, útil ao desenvolvimento humano, pois, abro aspas, nos mostra nossos direitos e deveres sem ter a aparência de nos querer ensiná-los. Essa noção de história parece distante, avessa mesmo, à coleção de feitos de homens ilustres fabulados pela literatura desde a antiguidade em suas genealogias fantásticas.
Poderia pensar que, ao retomar a narrativa de Tito Livio, ao retomar a figura citada por Plutarco, a um homem exemplar, o Lúcio Június Brutus, Voltaire estaria assumindo aquela história prospectiva, cumulada de exemplos, regida por leis, aquela história que teria o dever e o direito de nos ensinar. E a peça seria, assim, uma espécie de contrassenso, em franca oposição ao vermelho citado, cujo texto critica tal perspectiva didática. Deixa eu colocar aqui a citação. E essa aqui é a citação do verbete História do Voltaire. Né? Atualmente usa-se a história de um modo muito esquisito. Desenterram-se constituições suspeitas e mal compreendidas, datadas da época de Dagoberto, e quer-se que voltem a vigorar mais os costumes, os direitos, as prerrogativas de antanho. Os historiadores que assim procedem seriam como um homem que chegasse à praia e dissesse ao mar: outrora banhastes água do Rotas, Frejos, Ravena, Ferrara, retorna imediatamente para lá. E a efígie plana de Brutus, de Voltaire, tal qual a escultura do Capitólio, é um exemplo, uma vida ilustre, cujos feitos pertencem a outras praias, outros mares. Estaria Voltaire também pedindo ao mar que retornasse a antigas praias? Estaria concordando com Rousseau quando esse escolhe a historiografia da antiguidade, que é uma história melhor, pois de homens melhores, pois mais essencial, anterior à degradação então em curso na modernidade? Se a história da antiguidade já não é, para Rousseau, um conjunto de exemplos, é fonte de conhecimento dos homens como são, permitindo-nos pensar as leis como devem ser. Sabemos que Voltaire não faz uso do Senado romano sequer como plano de comparação quando quer elogiar a sociedade inglesa. A história moderna nada deve a qualquer idade do ouro mítica, seja situada na Bíblia ou a sacrossanta antiguidade. Em Plutarco, Júnior Brutus, Lúcio Júnior Brutus, aparece citado na historiografia de Marcos Brutus, que é o que a gente conhece mais, possivelmente um de seus descendentes. Esse Brutus, antecessor ilustre do assassino de César, é esculpido em poucas linhas pelo texto de Plutarco, no estilo lapidar das biografias da antiguidade, em um estilo, por assim dizer, como diria Rousseau, essencial. E aí eu coloco aqui o textinho do Plutarco, se eu conseguir. Marco Brutus era descendente daquele, ficou faltando o nome dele, Júnior Brutus, ao qual os antigos romanos erigiram uma estátua de bronze no Capitólio, entre as dos reis, como uma espada desembainhada na mão, porque ele tinha valorosamente expulsado os tarquínios do trono de Roma, mas ele, tendo costumes austeros e não temperados pela razão, assemelhando-se às espadas de têmpera muito forte, deixou-se levar pela ira que tinha contra os tiranos, até matar os seus próprios filhos. E, ao contrário, o outro Brutus, de quem escrevemos agora, tendo mitigado esses costumes pelo conhecimento das letras e pela razão adquirida nos estudos da filosofia, e tendo dominado seu natural, que por si mesmo era manso e grave. A princípio, então, o Lúcio Június Brutus, heróico, aparece todavia maculado pela ira de matar seus filhos, ira que o segundo Brutus, Marcos, teria dominado. Mas, em seguida, a própria filiação do biografado é posta sob suspeita pelo pejo de se fazer descender do grande herói Júnior Brutus, aquele que, embora curto e manso, conjurou contra César. E aí a história continua. Houve alguns que, por ódio e malquerência contra Brutus, por causa da morte de Júlio César, sustentaram que ele não descende daquele que expulsou os tarquínios, porque nada ficou de sua raça, visto que ele matou seus filhos. Voltaire certamente retoma essa vertente, retoma inclusive a sólida imagem que reina no Capitólio com sua espada nua, cuja sombra paira sobre todo o texto da tragédia. A mudança sutil da personagem principal de Brutus para seu filho, entretanto, afasta-se do estilo límpido das medalhas cunhadas por Plutarco. Na peça, tentado por embaixadores a aceitar a coroa e a mão da moça Tuli, em troca da traição, Titus recua orgulhoso, como se poderia esperar de um descendente de tão nobre figura. Mas ao saber que o seu irmão, que eu acho que era Tibério, sei lá, também fora tentado e sucumbiu, já não sente força para assumir a delação. Aceita então a contragosto que se lhe descortinava com uma felicidade, a mão da princesa, e envolve-se com a conspiração que, ao ser desmantelada, mostra ao Brutus pai, como traidores seus 2 filhos. O Senado dá ao próprio pai o direito à sentença de cujo dever ele não recua.
condenando à morte Titus por seu outro filho já morrer em batalha. Isso é interessante também que o Voltaire tira esse outro filho de cena por uma questão de formal, né, para simplificar a forma, né, da tragédia. Mesmo que toda a peça seja perpassada por uma moralidade de coloração única e quase ingênua, e que a dubiedade das escolhas se deva mais a emboscadas externas que a dilemas subjetivos, como acontece ao sempre incorruptível Titus, as súplicas da heroína são claras. Na boca amorosa de uma princesa não há apenas um romano heróico, e ela diz assim: que mal tu me causas, Brutus inexorável. A tragédia de Brutus soma-se os enlaces de amor do seu filho com a filha do rei inimigo, Catuli. É uma delicadeza de sentimentos que importa uma leitura puramente republicana do tema, que, aliás, foi um grande problema, porque foi apresentado para o rei, ele tinha um tom republicano muito forte na peça. E no centro da escolha trágica, o real herói da ação, Titus, que antes tinha, cito, em seu coração a liberdade gravada, fecho aspas, suplica contra a dureza de, e eu cito também o próprio Titus falando, abomináveis leis que a crueldade impõe. Né? Então, fecho aspas. A liberdade da república emaranha-se as razões dos reis depostos e dos amantes. Ao caráter incorruptível, à doçura feminina e o amor do irmão, à severidade, à graça. Claro que se trata de uma tragédia e que seu desfecho é cruel e grave, mas o trecho oscila entre a nobreza e o amor, como pede a boa conversação ainda em 1764, nas palavras do Kant, do jovem Kant, né? Os sentimentos profundos, aos quais por vezes se eleva uma conversação em seleta companhia, devem ser intercalados por gracejos alegres, e as satisfações jocosas devem formar um belo contraste com o rosto sério e comovido, permitindo que as duas modalidades de sentimento se alterem sem constrangimento. A amizade possui em si, sobretudo, o traço do sublime, o amor pelo outro sexo, porém, o traço do belo. O Brutus de Voltaire, frio e impassível, é apenas o signo de uma lei romana contra a qual toda a ação trágica se lança. Como sabemos, Voltaire é um cultor da forma pura da tragédia, e podemos dizer que esse círculo de giz que a lei abstrata traça em torno das personagens faz às vezes do destino trágico, oráculo laico da moral. Mas como todo oráculo, o cumprimento de seu ciclo abstrato não impede a ação completa das personagens. Titus é livre para agir em torno ou mesmo contra qualquer circunscrição abstrata da lei que por fim o condenará. Voltaire, ao definir a liberdade, já define uma perspectiva ativa para a história, muito distante da noção de galeria de vidas ilustres a serem repetidas. Liberdade, diz Voltaire, é unicamente o poder de agir, ou como fica claro no diálogo do verbete liberdade do dicionário filosófico, não sei se eu leio inteiro, não vou ler, né? A personagem A diz: em que consiste, pois, a vossa liberdade, senão no poder que a vossa individualidade exerceu ao fazer o que vossa vontade exigia com absoluta necessidade? E aí a personagem B responde: estáis a embaraçar-me, a liberdade não é, pois, senão o poder de fazer o que quer? A responde: refleti e vede se a liberdade pode ser entendida de outra maneira. B responde: nesse caso, o meu cão de caça é tão livre como eu, e tem necessariamente de correr quando avista uma lebre, e o poder de correr se não estiver mal das pernas, portanto nada tem de superior ao meu cão, e vós reduzes-me à condição dos animais? E aí A responde: eis os pobres sofismas dos próprios sofistas, que vos instruíram. Eis que ficais doentes só de verdes livre como o vosso cão. E então, não vos assemelha ao vosso cão em tantas coisas? A fome, a sede, o despertar, o dormir, os 5 sentidos, não são comuns em vós e em vosso cão? Desejareis ter olfato sem ter nariz? Por que desejais ter liberdade de maneira diferente da dele? Claro que perpassado de muita ironia, né? Liberdade, portanto, é liberdade de ação, liberdade de pensamento. Por que desejaria o homem uma forma mais teológica de ser livre? Liberdade é o poder escolher, usar o corpo e a alma na busca da felicidade no âmbito factual. Um país onde vigora a liberdade é aquele no qual há espaço para agir sem coerções excessivas. Um lugar sem o peso dessa lei inexorável e exemplar? É uma pergunta. Mas essa lei, em suma, não é também a própria liberdade no sentido político, pois condição de possibilidade de um país sem excessivas coerções? Sabemos que o exemplo romano foi convocado no século das luzes como moeda de austeridade moral.
livre dos Césares ou dos Tarquínios. Apesar de retomar essa tópica do classicismo francês na obra teatral Brutus, que eu acabei de comentar, em O Século de Luís XIV, Voltaire prefere pensar que não há modelo na antiguidade. Os séculos acumulam círculos de abundância nos quais a razão e a liberdade individual se aperfeiçoam. E não é a força coercitiva do contrato social, da lei, que movem esses círculos de civilização. São as brechas para a liberdade individual, a tolerância própria ao comércio, a difusão sociável e delicada de padrões de convivência por meio do teatro, da poesia, dos salões civilizados. Aliás, os salões que Pedro o Grande instituiu na Rússia, segundo Voltaire, foram fundamentais para o progresso russo. Titus, essa figura da moral incorruptível mais delicada, contrasta com a grandeza mítica de Brutus e desnuda a tragicidade do ser livre em uma relação histórica, ativa e civilizada. Bom, existe um outro Brutus famoso, que foi fixado na pintura de Jacques-Louis David para o Salão de 1789. Em 1789, o senho abstrato do Brutus de Voltaire se torna a fronte do herói, pois já não há lugar para uma moral do sentimento, para um gosto feito de delicadezas sutis e sociáveis, como ainda lemos em Hume, em Burke e no próprio Kant, nos anos 1760. A moral passa a ser um imperativo, e vale rever o quadro tantas vezes já descrito. Um Brutus imerso na penumbra da dor. Vocês já devem conhecer esse quadro. Da dor, mas que são também as sombras da Dea Roma, né? A deusa romana que está logo ali atrás dele. Ele aperta a sua própria mão, que deu curso ao assassínio, mas aperta nela também ao mesmo tempo a carta, a sentença, o texto escrito dado a público, ao consenso, a lei romana. Um duplo homem se põe em cena, um homem sensível, que sente as sombras do seu ato e a sua dor única e não universalizável de paz e posteridade, homem moral universal em sua submissão a uma lei, da qual não há como excetuar-se. Dessa dupla dor do homem e do cidadão constrangido pela lei, nasce talvez um prazer último, aquele que advém exatamente da submissão do cidadão e do homem a algo eterno, maior e de um belo mais difuso, distante daquela bela morte da carne já corrompida que os lictores e os caras trazem ali, carregam para a sepultura. Um prazer que nada tem de frívolo, ou mesmo dissociável ou socializável, a princípio, um mau gosto, diriam os salões do rei, mas que pode ser social de uma forma ainda mais dura, mais firme, quase insensível. Social por consenso, por laços morais, talvez não mais belos, mas sublimes, né? Bom, do texto do Voltaire fica a retomada do tema romano. Aliás, esse texto todo ele gira em torno de uma ideia que está no Starobinsky, 1789, Os Emblemas da Razão. Tem um capítulo sobre Brutus, né? Do texto de Voltaire fica a retomada do tema romano, mas saem de cena os impulsos sentimentais que movem o senso moral, as notas coloridas que dão corpo à forma da tragédia para uma audiência de gosto delicado, ou como escreve Kant, de sentimentos morais. Ou tais artifícios são relegados e assim claramente circunscritos às figuras femininas no canto do quadro de Davi. Certamente não estamos mais no salão civilizado descrito pelo jovem Kant, ao qual não devem faltar notas dissonantes femininas e masculinas, belas e sublimes, em contraponto delicado e autorregulador. Eu insinuei que o Brutus de Voltaire tem algo de personagem plana, um herói pétrio cuja resposta ao pesar é felicitar-se por Roma, é assim que a peça acaba. Como o de Davi, o primeiro cônsul de Voltaire é uma figura apenas formal, inteligível, se quiser. Fosse possível pensar em algum tribuno do povo ideal, Maquiavel talvez sugerisse menos esse ethos fixo e mais uma astúcia política. A escolha por uma moral da filia não é, de forma alguma, aparentada a essa astúcia também, a filia de Titus, né? Nem mesmo a um favorecimento pessoal ou de seus pais. Lembremos que Titus não tem direito nem mesmo à glória sublime de seu pai, apenas a uma morte vil de traidor. Não há como insinuar qualquer vontade de demônios, pensando em Kant, a excetuar-se da lei. O Titus de Voltaire escolhe trair Roma não pelo aceno feliz da mão da princesa e da coroa, mas para evitar ter de ser o delator do próprio irmão, este sim o traidor. Escolhe mentir para salvar o seu sangue. No plano da pequena história, escolhe salvar o seu amigo. Mas no plano da macro-história, sua escolha, ele o sabe, condena Roma e o seu próprio ideal de liberdade.
De alguma forma, Voltaire encarnou nessas figuras um dilema que ressoaria por todo o processo revolucionário desencadeado em 1789. Por um lado, a moral do sentimento sutil e delicada, cujo sopro amãe nas arestas de uma rigidez formal do texto da tragédia, mas conserva um sentido de sociabilidade, de autorregulação antigo regime. Por outro, Titus é o herói revolucionário e trágico, ele é incorruptível, mas sociável. Ele está preso entre a lei e a filia. E agora, não sei se eu entraria talvez numa parte final, mas eu não sei se eu tenho tempo, e também não sei se abrir mais uma porta seria interessante, que seria fazer um comentário um pouco a partir do como essa primeira parte, esse primeiro Kant de 1760, ele está e não está em oposição ao Kant da crítica do juízo, já que o próprio julgamento da crítica do juízo, o julgamento que é um julgamento que põe-se na arena coletiva, ele também é esse julgamento que pressupõe uma sociabilidade, né? Só vou citar rapidinho a questão do senso comunis, né? Como ela aparece no Kant, não remete a um senso comum, mas a um senso de civilidade que une as pessoas. E o Kant diz, na certa altura da crítica do juízo, que um homem sozinho em uma ilha, ele não necessita de qualquer adereço, além de ser estritamente prático. E ele não pede nada que seja um laço social, artístico. Para Kant, nós somos como esse homem na ilha, solitário, longe dos homens que julgam, longe de qualquer senso comunitário. Não há necessidade de se adonar canoas, vestes ou qualquer utensílio. Não há sequer ridículo na solidão, não há julgamento de gosto. Então, o julgamento de gosto, mesmo que ele tenha sido transformado muito do Kant, de 1760, para esse Kant da crítica do juízo, ele ainda é esse entendimento humano que pressupõe um pensar coletivo, né? Um juízo estético que é uma comunicação entre homens, intersubjetiva. E nesse sentido, eu vou fechar aqui realmente, a minha questão em torno das imagens é porque elas colocam a julgar, elas põem numa arena coletiva de julgamento, e aí a gente pode ver Kant, mas enfim, até um tema do século XVIII, e que depois vai ressoar também no romantismo e mais para frente, um objeto artístico, ele põe na arena coletiva uma forma de julgar. E eu só queria terminar, mesmo fechando aqui a questão, pulei um monte de partes, espero que não tenha ficado tudo totalmente descosido, né? Sem fazer todas as mediações, só para realmente finalizar a minha fala aqui, sinto que seria talvez a epígrafe desse texto. O que Walter Benjamin diz sobre a fossilização, ou a reificação, se vocês quiserem, das noções políticas como liberdade, a democracia e tal, e a possível abertura à praça pública e a ação que uma imagem pode suscitar. E aí eu cito Benjamin: organizar o pessimismo significa simplesmente extrair a metáfora moral da esfera política e descobrir no espaço da ação política o espaço completo da imagem. Então, é isso. Bom, obrigado, Priscila. Nossa mesa termina às 5h30, não é isso? Então temos aí 17 minutos para questões, para o debate. Bruno? Obrigado. Na verdade, é uma pergunta para a Helena, talvez se eu conseguir também alguma coisa para o Marcos que me ocorreu. Mas, Helena, seria mais uma possível, não sei se é um disparate da minha parte, mas algo que me intriga, evidentemente, a partir da parte final da sua exposição, né? E que, como boa parte de nós sabemos, tem se tornado cada vez mais recorrente, mais frequente nós nos voltarmos para pontuar esses momentos, essas passagens desses autores, né? Podemos falar de uma maneira mais solta, essas derrapadas surpreendentes em alguns casos, né? E o que eu acho que me ocorreu durante a sua fala, talvez eu não
não tenha pensado isso de uma maneira muito elaborada, e aí é mais como se eu estivesse compartilhando com você algo que me intriga, né? E que talvez até para muitos de nós aqui, docentes e pesquisadores, já com alguma data, alguns anos de estrada, né? Mas é algo no sentido de como a gente poderia pensar o fato de que boa parte de nós estudamos em algum momento na nossa vida uma disciplina de ética e filosofia política, e estudamos um Tocqueville, estudamos um Montesquieu e tantos desses autores, e de certa forma os nossos pais fundadores não trabalharam isso não ocorria, né? E que isso nos ocorre, e quase que hoje em dia de uma maneira incontornável, né? E é fundamental, na verdade, eu acho que é bastante válido, é claro, como, na minha opinião, né? Mas eu penso, às vezes, quase como um fenômeno histórico, né? Como se, talvez, há 15, 20 anos atrás, isso não fosse um tema, ainda que essas linhas passassem pelos olhos da turma, do professor, o que fosse, assim. Mas não fosse esse o objetivo, né? Talvez até o contrário, o objetivo fosse como é importante a civilidade, a liberdade, que os selvagens se domesticassem, coisas do tipo, e que a gente entendesse o sistema político desses autores. E aí algo que me intriga e que eu gostaria de compartilhar é um pouco essa lacuna, esse hiato, alguma coisa assim, e se você teria alguma opinião a esse respeito, né? E para o Marcos, o que eu colocaria é mais como um pedido de esclarecimento mesmo, de uma maneira mais elementar, talvez, né? Então, se o seu ponto e talvez o que o César também apresentou ontem em relação a essa concepção da história no filme, eu acho que você talvez tenha conseguido elucidar isso um pouco mais hoje, no sentido de que haveria, no contexto em que ele escreve a história da Inglaterra, um conjunto de opiniões de autores nessa onda de um progresso, né? E que ele não veria com bons olhos essa história. Então, seria basicamente esse o ponto que você tem em jogo, né? Que você está trabalhando. Mas é isso, eu agradeço os dois, e Priscila também, evidentemente, muito bom, todos os trabalhos. Obrigado, Cláudio. Eu acho que antes de passar para a resposta, a gente podia ver se tem mais alguma questão. César Belezinho. Ele está levando o microfone, César? Alguém fez a conta de quantos quilômetros esse cara já andou nesse tempo? Olá. Depois uma salva de palmas para ele. Primeiro uma questão para a Helena sobre esse autocentramento do Tocqueville, né? Você tenta absorver o Tocqueville pelo fato ele não tem muita culpa, ele é só uma pessoa autocentrada. Mas isso não é uma culpa dele, porque né? Nem todo mundo do século XIX é autocentrado como ele, e nem do século XVIII. Então, eu acho o Tocqueville melhor do que outros, menos autocentrado do que outros, mas talvez a possibilidade de fustigar um pouco mais e responsabilizá-lo por não ter ido somente de longe, talvez fosse o caso ainda. Então, um pouco sentir sua reação acerca de que será que realmente podemos absorver Tocqueville pelo seu autocentramento? Para o Marcos, eu estou pensando o seguinte, naquela carta que você lembrou, e que reclamando da liberdade dos ingleses. E aí, realmente, se nós pensamos Hume como inglês, realmente, nossa, que coisa bizarra, né? Ele está reclamando da liberdade dos ingleses. Mas, primeiro, nos coloquemos nós, lendo a carta, e Hume escrevendo a carta. De certa maneira, a gente concorda com eles, né? Porque olha o que a liberdade dos ingleses nos fez. E, segundo, eu acho que tem um tom satírico, mas mesmo que não tenha, será que um pouquinho mais de nepotismo entre os ingleses não ia fazer bem para nós? Nós, enquanto sul-americanos colonizados,
será que um pouquinho de ineficiência administrativa entre os ingleses não teria nos salvado um pouco? E nesse sentido, talvez haja um Hume escocês, olhando para os ingleses e dizendo assim, quem são esses mimados? Que têm muito mais liberdade do que merecem. Percebe? Então, seria um pouco a minha leitura alternativa com relação a esse momento específico. E a Priscila seria não sei, seria perceber e, de certa maneira, compartilhar uma leitura que também é contemporânea, essa mesma iconografia, que é o Salões do Diderot, né? E eu fico com a impressão de que talvez ele também possa participar dessa leitura da imaginação política, que muito embora os Salões, né, trate um pouco de tudo, ele costuma, eu não sei se ele não comenta o Brutus do Davi. Não? É posterior? Então não dá jeito. Mas ele, se não me falha a memória, ele escolhe momentos em que o conflito moral é relevante e faz parte da beleza sofrida dos trabalhos. Né? Então, era isso. Obrigado. Bom, eu acho que a gente pode encerrar as perguntas, né? Temos 10 minutos. Quem começa? Mantemos a ordem. Acho que, de alguma maneira, as duas questões mais ou menos se relacionam. Como pensar que esses temas não foram trabalhados antes? Né? Eu acho que... Assim, eu não tenho uma clareza sobre isso. Né? Sem dúvida, acho que, nesse momento, há todo um movimento de um esforço protagonista de pensar por nós mesmos. Mas eu lembro que isso, no início dos anos 80, né, já existia, menos no Brasil, mais na América Espanhola, um esforço de uma filosofia da libertação, de pensar a partir de categorias latino-americanas, né? E acho que isso vem crescendo desde então. Né? Mas, por outro lado, também, eu acho que não é simplesmente a gente dizer, não, agora eu vou pensar a partir deste lugar. Por quê? Para eu mesma chegar a essa crítica a Tocqueville, eu tive que conhecer o pensamento dele. Eu tive que compreender o que ele entende por democracia, por que a democracia dele é pluralista, que relação isso vem... de onde isso surge, né? Fazendo essa relação com a tolerância religiosa, como que se constrói isso? Quer dizer, a partir daí eu posso dizer, opa, como é que você diz essas barbáries, né? Nos chamando de bárbaros e selvagens? Né? Então, e agora eu sigo na outra resposta, eu não quero desculpá-lo, né? Mas também eu tenho que entender que é um homem do seu tempo, que tem uma série de circunstâncias nas quais ele está posto e que, bom, esta é a maneira de ele ler o mundo desde a sua perspectiva. Eu não quero dizer que ele pessoalmente é perverso, talvez nesse sentido eu desculpe, né? Porque ele tem vários outros textos, assim, onde de fato ele demonstra um grande repúdio à violência contra negros e indígenas nos Estados Unidos, mesmo com o tratamento que foi dado nas colônias inglesas e francesas aos povos muçulmanos, né, aos hindus. Né, ele é muito forte nesse sentido. E assim, o que ele diz? Bom, o problema é que essas pessoas não souberam civilizar
Ele diz com todas as letras no que diz respeito aos indígenas norte-americanos. Ele diz, não, eles não souberam civilizar os indígenas. Aí que eles erraram, mas era necessário civilizá-los. Mas, enfim, eu não quero desculpá-los, acho que é importante a gente compreender o pensamento dele. E, por outro lado, eu acho que é importante também, neste momento, a gente marcar uma posição e dizer, nesta democracia pluralista, nesta tolerância, eu quero estar incluída como eu sou. E não como você quer que eu seja. Então, eu acho que sim, é um esforço de dizer, bom, sabendo de tudo isso, eu quero participar do meu jeito. Mas para isso a gente precisa conhecer o pensamento, aceitar aquilo que é razoável de ser aceito e criticar o que a gente considera que nos viola. Não sei se respondo as questões, mas é um pouco nesse sentido que eu tenho pensado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Bruno e ao César, que fizeram perguntas que vão me dar o que pensar um pouco. A do Bruno, eu acho que é mais simples de responder, porque é o seguinte, muita gente que tem estudado a maneira como o Bruno concebe a história, parte dos textos mais propriamente históricos para mostrar as diferenças entre o Hume e esses autores que pensam a ideia da história como progresso, etc. O que eu acho que se faz menos e que eu tenho tentado fazer é mostrar que isso tem um fundamento lá atrás, já na epistemologia do Hume. Não estou querendo entrar nesses debates meio loucos do tipo, não, o Hume já queria chegar lá desde o começo. Não vou fazer como Camp Smith, que inventou que o Hume começa a escrever o tratado pelo livro 13. Não é disso que se trata. Mas, mesmo que a gente não leia a obra do Hume como um sistema, o que acontece é que tem uma espécie de consistência interna ali, e eu tenho tentado ver já na epistemologia do Hume alguns dos fundamentos para a maneira como ele pensa a história. Qual é o ganho que a gente tem a partir daí, a meu ver? Bom, que ele não é muito amigo da ideia de progresso, ainda que ele seja muito otimista com relação aos ganhos do seu próprio tempo, a gente sabe. Olhando para essas sessões em que ele discute finalidade, etc., a gente consegue entender por que não poderia ser diferente, como é que a gente fundamenta isso a partir do próprio pensamento do Hume. Não sei se eu esclareci, mais ou menos isso que eu estou começando a tentar fazer, depois de um longo período brigando muito com o Hume. As últimas apresentações e as últimas coisas que eu submeti para publicação são todas reclamando de racismo e machismo, etc., e agora eu estou voltando para temas mais tradicionais. Cansa, a gente casa com o autor e às vezes cansa brigar com ele. César, eu acho que a sua pergunta é muito mais difícil do que eu suspeitaria. Por quê? Porque, veja, em princípio, eu concordo com o que você disse sobre os efeitos da organização britânica para nós. A gente sabe que o racismo com relação aos escoceses no século XVIII era algo pesado, a tal ponto que, a certa altura, a Escócia, a Inglaterra montou um destacamento militar / propagandístico, conhecido como a Black Watch, que era nada mais do que soldados escoceses que falavam gaélico escocês e que tinham a função de manter as coisas em ordem na Escócia. O Ferguson participou da Black Watch, tá? Ele estava estudando para ser capelão, deve ter sido um ótimo estudante de teologia, porque virou capelão um ano antes do previsto para se formar.
mas os relatos dizem que ele estava em casa mesmo ou era no campo de batalha. A guerra é uma coisa importante na filosofia do Ferguson, etc. Então veja, o Ferguson estava dormindo com o inimigo. E o Hume, apesar de circular mais entre os escoceses do que entre os ingleses, de dar várias mostras de que está muito consciente da sua escocesidade, bom, um ensaio sobre os caracteres nacionais, na 9ª observação, a ausência de um caráter peculiar aos ingleses é vista como algo a ser elogiado. Quando ele vai falar de polidez, galanteria, etc., ele se mostra um grande admirador das maneiras normandas, que foram muito importantes para um tipo de sociabilidade polida que ele vincula amplamente à Inglaterra. Então, se for para eu... Então, isso é esquisito, porque por que esse cara, que parece tão consciente de que está pensando como um escocês do seu tempo, seria tão elogioso do Império Britânico nascente? As cartas dele sobre o Levante de 45 são reveladoras, eu acho. Ele acha aquela barbaridade toda dos jacobitas um horror, né? Ele defende a Inglaterra com unhas e dentes nesse caso. Mas tem um aspecto em que eu acho que ele é distintamente escocês, que é o seguinte. Poxa, elogiar essa máquina tão bem azeitada que a Inglaterra está construindo é característico da historiografia Whig que você mencionou ontem. Né? Ele pensa as coisas de maneira diferente. É só pensar no que ele diz, por exemplo, lá no volume 1 da história, sobre o Alfredo. Olha, foi um bom monarca porque, além de unificar os reinos, ele não mexeu no que estava funcionando, inovou a partir do que estava dando. Esse é um modo de pensar que vai ser muito mais comum entre os escoceses do que entre os ingleses. E esse negócio de simplesmente montar um projeto que funciona bem do zero parece que não é algo que agradaria muito. Tá? Então é curioso, porque eu acho que a gente tem uma tensão aí que me parece que não se dissolve entre ser um grande apoiador de um monte de coisas que ele observa na Inglaterra, em particular no Império Britânico no geral, e de outro ele ser um autor que pensa como um escocês e que sabe que pensa como um escocês. Eu acho que é isso que eu teria para dizer agora. Não sei se me fiz entender, mas é o que eu teria para dizer agora. Isso vai me atormentar um tempo, depois a gente volta a conversar. Obrigadão. Alô? Sim. Não, uma boa ideia. Na verdade, assim, até falar, esse texto, ele é um texto sobre... enfim, eu tirei uma parte do texto sobre Kant. E essa parte, exatamente, que eu acabei apresentando, é a parte que eu menos conheço, que é a parte sobre o Voltaire, né? Que, assim, na verdade, entra como certo contraponto. Mas eu acho bem interessante ler esses autores, né? De Derrida, que é um autor que eu não conheço super bem, não, assim... nem mesmo Voltaire, né? Na verdade essa peça mesmo do Brutus, eu na época, faz um tempo já, eu cheguei a tentar traduzir, mas enfim, né? Tradução inversa, enfim, né? não rolou, né? Mas assim, conheço mais especificamente, voltei para essa peça, mas eu acho bem interessante buscar antes essa questão da crítica do gosto, né? Assim, de como se constrói. Eu acho que pode ajudar bastante a pensar exatamente esse imaginário, essa noção de imaginação política, né? Acho uma boa ideia. Não sei se alguém quer falar. Bem, então eu agradeço mais uma vez os 3 panelistas. Voltamos às 15 para as 6, impreterivelmente. É isso? Para a última vez, então, no